Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer que nós estamos chegando uma vez mais no seu lar com o programa A Voz do Pastor. E desejamos a todos as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus. Nosso desejo é que a palavra de Deus possa vir de encontro à necessidade do coração de cada um daqueles que nos ouvem. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. Mas antes de lermos essa Escritura, nós vamos ouvir um hino e após o hino estaremos lendo então a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8, assim diz a palavra de Deus: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos, a palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero dar um título ao nosso tema neste programa, e o título é: A coroa é para aqueles que amam a vinda de Cristo. Ouvintes, nós vemos nessa passagem bíblica o apóstolo Paulo, no final da sua jornada aqui na terra, no final da sua carreira, ele enfrentando aquele momento, o momento em que todos os homens tremem diante disso, mas enfrentando com coragem, com certa determinação, com a paz, com uma segurança, podendo olhar nos olhos do seu inimigo chamado morte e desafiá-lo com toda a convicção de que ele estava bem e de que ele ia para um lugar melhor. Paulo não estava temendo o que havia depois daquele muro, daquela linha divisória chamada morte. Paulo não estava tremendo diante disso, mas pelo contrário, Paulo já estava ansioso em passar para o outro lado, porque ele sabia o que é que lhe esperava do outro lado da vida, do outro lado da linha chamada morte. Ele pôde olhar para os olhos do seu inimigo e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Então, Paulo sabia o que ele confiava, Paulo sabia em quem ele tinha crido, Paulo estava convicto disso. Quando nós olhamos na história e vemos tantos grandes homens que enfrentaram também este momento, mas enfrentaram com temor, com desespero, grandes homens, heróis, grandes homens até mesmo conhecidos mundialmente, tidos como pessoas corajosas, generais de batalha. Eles enfrentaram a morte com temor terrível. Mas olhamos para o apóstolo Paulo e vimos uma história totalmente diferente. Por quê? Paulo disse também em uma de suas escrituras, ele disse que o homem que vive só para esta vida é o mais miserável homem que possa existir. Nem que seja um grande herói, um conquistador, um rei, um monarca, alguém importante, poderoso, cheio de dinheiro, cheio de fama, mas se ele viveu só para esta vida, ele é um miserável. Ele é um miserável porque ele lutou uma batalha em vão. Ele guerreou uma guerra perdida. Porque por mais grande que seja este homem, por mais que ele tenha conquistado enquanto aqui viveu, quando ele chegar na linha divisória, na linha que divide esta vida do além, ele vai perceber que ele não tem nada para passar para o outro lado. Ele vai perceber que ele simplesmente não conseguiu adquirir algo para preencher o vazio da sua alma. Ele lutou muito para satisfazer o homem exterior. O homem exterior foi satisfeito com dinheiro. Ele cuidou deste homem exterior. Mas ele nunca parou para pensar que ele, na verdade, não era aquele homem que ele se via todos os dias diante do espelho. Mas que aquele homem que ele se enxergava, que ele avistava, que ele admirava no espelho, não passava de uma casa onde ele estava habitando. E que ele precisava cuidar do homem interior, do homem que habitava dentro daquela carcaça.
Porque o homem exterior, esse corpo, vai voltar ao pó. Uns mais cedo e outros mais tarde, mas todos terão que voltar ao pó. Mas este homem interior, ele vai partir para o além. Ele vai ter que chegar diante da presença de Deus. Todos. Seja rico ou seja pobre. Seja um bandido ou seja uma pessoa boa ali da sociedade. Todos vão ter que chegar diante de Deus. Mas com uma diferença muito grande uns dos outros. Uns, a Bíblia disse, que chegarão diante de Deus para receber dele as boas-vindas. Quando ele dirá assim: vinde benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Enquanto outros receberão o juízo. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque em verdade vos digo que nem mesmo vos conheço. Tudo isso depende da vida que a pessoa viveu aqui, do lado de cá. Porque depois que passou para o outro lado, já não se define mais nada. A pessoa sela o seu destino, ou seja, fecha o seu livro. O livro da vida dele é fechado e selado com o dia da sua partida. Então, o que nós devemos fazer pelo nosso homem interior, por esta alma, é agora, enquanto vivemos. E Jesus disse assim, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo, afirmando com isso? Que o homem não se alimenta só das coisas daqui, mas que há um homem interior, que é chamado a alma do ser humano, que se alimenta de outra coisa. Ele não se alimenta do feijão, do arroz. Ele não se veste com vestes naturais, mas ele se alimenta com alimento espiritual. E Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. É este pão que alimenta a alma do homem. É a palavra de Deus, pura, genuína. O que alimenta o homem interior não é um credo, não é um dogma, não é o estatuto de uma religião, porque isso são coisas interpretadas e feitas por homens. Mas o que alimenta a alma é a pura palavra de Deus, tomando ela, assim como ela está escrito, e se posicionando por ela. É isso que dá segurança para a alma do homem. Então vejam, ouvintes, Paulo dizendo que o homem que vive só para esta vida, ele é o mais miserável homem que possa existir na face da terra. Mas aquele que decide pelo outro lado, como disse Jesus, aquele que perde sua vida para este mundo, ganhará a vida do outro lado. Mas aquele que ganha a vida para os prazeres deste mundo, para a vaidade, para a fama, para as conquistas que a carne deseja, perde a vida para o outro lado. Conta-se, ouvintes, daquele grande homem chamado Alexandre o Grande. Foi um grande general grego, conquistador de muitas batalhas, e ele é tido até hoje pela sociedade como um grande homem. Mas a história nos diz que ele, depois de ter vencido muitas batalhas, ele, depois de ter vencido países, exércitos, ele estava enfrentando os seus últimos momentos no leito da morte. Morreu novo, morreu aos 33 anos de idade. Mas enquanto ele estava ali, prestes a partir desta vida, ele chamou os seus generais mais próximos e confiáveis e fez a eles 3 pedidos. Ele disse, eu quero fazer a vocês 3 pedidos, para que vocês realizem após a minha partida. E aqueles homens de confiança disseram, pois não, Alexandre, quais são? Ele disse, o primeiro pedido que eu quero é que, após a minha partida, os melhores médicos carreguem o meu caixão. O segundo pedido, eu quero que vocês depositem no caminho por onde vai passar o meu cortejo. Deposite na beira do caminho as minhas conquistas.
a minha riqueza, aquilo que eu conquistei em minhas batalhas. E o terceiro pedido, eu quero que enquanto os médicos carreguem meu caixão por entre as minhas conquistas, minhas mãos estejam do lado de fora do caixão, balançando ao ar. Aqueles homens, apavorados com um pedido tão absurdo, disseram: mas, majestade, por que um pedido tão absurdo como este? Alexandre disse: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte ninguém tem domínio sobre ela. Eu quero a minha riqueza depositada na beira do caminho, para que todos saibam que aquilo que aqui conquistamos, aqui deixamos. E eu quero meus braços balançando ao ar, enquanto o meu caixão é levado, para que todos saibam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Agora, veja, ouvintes, que contraste. Um homem, aos olhos da sociedade, tido como o grande herói, Alexandre o Grande, um grande conquistador, encerrando sua vida de uma maneira terrível. Ele, ao chegar na linha divisória entre a vida e o além, ele percebeu que lutou uma batalha em vão, que guerreou uma guerra perdida e que estava totalmente desprovido para adentrar além desta vida. Ele estava totalmente inseguro concernente o que lhe esperava do outro lado da vida. Ouvintes, veja vocês, isso é o que espera todos que não se preocupam enquanto vivem em alimentar o homem interior, em dedicar as suas vidas a Deus. Mas pelo outro lado nós vemos um Paulo, um apóstolo Paulo, como lemos aqui no início do programa. Naturalmente, se for comparar a vida dele com a vida de Alexandre o Grande, parece que Paulo estava muito aquém dele. Porque enquanto Alexandre estava no esplendor do seu sucesso, enquanto ele estava rodeado de seus fãs, enquanto ele estava rodeado da sua riqueza, Paulo estava vivendo uma vida de misérias, perseguido de um lado para o outro, açoitado, espancado, apedrejado. E ali estava ele no final da sua vida, no fundo de uma cela fria, vivendo sobre o mofo daquela cela, ratos passando de um lado para o outro. E ali no final da sua vida ele escreve uma carta a Timóteo. E entre os pedidos que ele faz, ele pede desesperadamente por algo. O que é? Ele diz: traga-me depressa a minha capa, a minha única capa, mas traga-me antes que o inverno venha. O que nós vemos com isso? Um homem pobre, só tinha uma capa, e agora precisava que trouxesse logo porque o inverno estava chegando. Naturalmente você vê um homem que estava vivendo uma vida simples, sem nenhum proveito natural, mas pelo lado espiritual era que você via a riqueza que estava naquele pequeno homem chamado Paulo. Quando chegou o momento de enfrentar a morte, assim como esse outro personagem que eu vos citei, ele pôde encarar a morte nos olhos. Ele pôde olhar para ela e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ele pôde olhar para aquele inimigo temido por todos os homens e dizer assim: eu te venci. Ele batalhou, lutou uma verdadeira batalha. Ele não lutou em vão.
Ele venceu a batalha. Por quê? Porque ele preocupou-se em cuidar do seu homem interior. Ele simplesmente chegou um dia na sua vida que ele decidiu deixar de lado as coisas que preenchiam o seu ego. E ele disse: eu reputei como esterco todas essas coisas. E então dedicou-se a preencher o vazio da sua alma, a buscar a presença de Deus no seu coração e viver por Deus. E há uma coisa, ouvintes, há uma recompensa a todos aqueles que buscam em Deus, confiam em Deus, creem em Deus para a vida eterna. Não é crer em Deus, não é confiar a sua salvação em uma religião. Não é confiar a sua salvação em uma reza. Não é confiar a sua salvação a uma imagem, a um santo. Mas crer em Deus é confiar a sua salvação naquele sacrifício único que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E saber que dali provém a vida eterna. E arrepender-se do profundo do seu coração e olhar para Cristo e dizer: Senhor, sei que sou um pecador, sei que tenho muitos erros e que por esses erros mereço o inferno, mas também sei que o Senhor se entregou por mim, tomou o meu lugar, morreu por mim naquela cruz. E agora, Senhor, arrependido dos meus pecados, peço perdão. E rogo que o teu sangue venha e perdoe e me purifique de todo o pecado. Esses encontram, ouvinte, segurança. E Paulo, encerrando, eu quero dizer, no finalzinho da sua caminhada, ele pôde enfrentar aquele inimigo chamado morte. E dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele conclui dizendo assim: e desde agora, uma coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas também está preparada para todos os que amarem a sua vinda. Então quer dizer que esta coroa é para mim? É para você que ama a vinda de Cristo? Mas amar a vinda de Cristo, ouvinte, sabe o que significa isso? É viver a palavra. Amar a vinda de Cristo é renunciar o pecado. Amar a vida de Cristo é você dizer não para as coisas erradas. É como uma jovem que dá a palavra de casamento a um jovem. Então aquela moça, se ela ama, ela se mantém, ela simplesmente vive para ele, ela renuncia muitas coisas para ficar correta com sua palavra que ela deu para aquele moço. Amar a vinda de Cristo, ouvintes, é você viver uma vida na expectativa do encontro com Cristo nos ares. E quem ama a vinda de Cristo, ele vive uma vida numa atmosfera além dessas coisas naturais. Não adianta alguém dizer: eu amo a vinda de Cristo, e a vida dela mostra que ela está apegada às coisas deste mundo, que ela está apegada às vaidades deste mundo, às modas, ao pecado, às coisas imorais que o mundo oferece. E vem cá, ouvintes, deixa eu lhe dizer algo. Hoje, pregar a palavra como ela está nas Escrituras, em um mundo moderno no qual nós vivemos, é tido como quadrado, antiquado, ultrapassado. Eles dizem: vivemos em outro tempo, as coisas mudaram. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, ouvintes. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as religiões mudaram, mas Deus permanece o mesmo, porque Ele disse que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus não vai julgar o mundo por uma religião. Deus vai julgar o mundo por esta palavra. Então, ouvintes, o meu compromisso é com as Escrituras. E o compromisso de todos aqueles que querem a salvação de suas almas é com as Escrituras. Se você ama a vinda de Cristo, você se veste, minha irmã, como uma santa, como a Bíblia ensina. Se você ama a vinda de Cristo, irmão, você se posiciona
com uma vida pia, correta, de acordo pela luz da palavra de Deus. Você não se vende para este mundo moderno, o qual estamos vivendo. Você não se deixa ser arrastado pela influência do pecado. Nem que você tenham você como um fanático, um ultrapassado, não importa. Quem ama, ele sofre pelo amor que ele tem. Então eu digo a vocês, encerrando, ouvintes, a coroa da justiça, ela está reservada não só para Paulo, mas ele disse para todos os que amarem a sua vinda. E eu digo uma coisa, ouvintes, a vinda de Cristo está muito perto. Como posso saber disso? Olha os sinais, olha os acontecimentos, e brevemente ele virá para buscar aqueles que têm amado a sua vinda, que têm renunciado o pecado e que têm se posicionado pelas Escrituras. Esses subirão no arrebatamento, antes que o juízo de Deus caia sobre a terra e traga a destruição para aqueles que rejeitaram a palavra e rejeitaram os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, e a minha oração é que você seja um desses que amam a vinda de Cristo e que sabem que há uma coroa da justiça que te espera. Deus te abençoe e que a graça de nosso Deus seja sobre cada um de vós, é a minha oração.